Vamos falar sobre o tema que é juízo. Vamos tentar mostrar a diferença entre o juízo de Deus e o juízo do homem. Onde que entra a capacidade de juízo dentro de uma alma? O que seria juízo particular? O que existe entre a mente e a alma do homem? Entre a mente e a alma vai existir uma conexão que vai ser capaz de formar um pensamento, ou capacidade de discernimento ou juízo. Então, sendo assim a alma formada por uma união entre inteligência e vontade. Então, cada pessoa tem a capacidade de ser única, ou seja, ter o seu juízo próprio, seu próprio pensamento. Deus, por nossa semelhança, também tem seu juízo. E essa qualidade de Deus que ele usa para julgar, condenar e salvar as almas. O juízo de Deus ele é perfeito, e por ser tão perfeito, mas tão perfeito, ele não tolera falhas nenhuma. Deus não tolera o pecado. O pecado para ele é uma ofensa. Então, nada fica escondido diante dele. Nada está escondido diante dele. Tudo que fazemos, tudo que pensamos, está aos olhos de Deus como uma nudez. Deus pode ver tudo. Deus pode entender tudo. Deus olha por tudo. Deus está presente em todos os lugares. Então, não tem como a gente fugir do juízo de Deus. Seja do juízo atual, ou do juízo final, ou do juízo particular. Então, é disso que nós vamos falar. Deus tem a capacidade de ler os homens. Deus pode estar conosco e está em todos os momentos, em todas nossas ações. Então, o juízo é um atributo desenvolvido pela alma através da vivência, através da fé, através da educação, através das práticas religiosas, do contato familiar pai e mãe e também com comunhão em espírito, onde Deus nos ensina o seu juízo através das práticas espirituais, através de educação, escola, da comunhão em família, indo para a igreja, tendo contato com superiores e pessoas que possam nos ensinar ou nos dar o exemplo. O juízo do homem ele cresce junto com seu discernimento, principalmente em relação ao mundo espiritual. O discernimento dos espíritos é um dom do Espírito Santo. O homem sem juízo acaba que por se dedicar ao pecado. E muitas vezes o homem que não busca aprimorar seu juízo, ele peca sem pensar. Ele age para o pecado. Ele não pensa antes de pecar. Então, podemos concluir e analisar que o juízo é um atributo que deve ser desenvolvido, trabalhado e evoluído. É algo desejado por Deus para que o homem se assemelhe com ele e aprenda a odiar o pecado, aprenda a repugnar o pecado, se desvie do pecado e não se desvie por conta da sua natureza, já que a nossa natureza é tão diferente da natureza de Deus. Podemos então dizer que a sabedoria ela é praticada, precisa ser praticada, e o juízo acaba sendo a consequência da vivência da sabedoria. Dentre as maneiras de viver a sabedoria, podemos estudá-la em teoria ou também pela prática. É óbvio que podemos aprender tanto pela dor quanto pela conformidade com a ordem divina, com a ordem de Deus. E é óbvio que as pessoas mais sábias, mais inteligentes, vão evitar ao máximo os riscos do pecado, os riscos da morte, o risco de perder a salvação ao se expor ao pecado ou pela vivência do pecado. O homem precisa de correção. E aquele que se corrige antes de pecar se mostra mais sábio. Sendo assim, podemos concluir que o juízo é um irmão mais novo da sabedoria. O juízo do homem, por natureza, é torto e sempre, quase sempre, abraça o pecado. Se o homem não tiver coragem, força, poder de lutar contra o pecado, de conhecer a natureza espiritual e buscar o aprimoramento, ele naturalmente correrá em direção ao pecado e se perderá e terá seu juízo cada vez mais torto, mais desviado da ordem de Deus. A natureza de Deus é perfeita, então ele é justo por natureza. O homem, para ser justo, precisa aprender a imitá-lo e ter comunhão com Cristo. Comunhão espiritual, física, em pensamentos e em moral. Através do desenvolvimento do seu próprio juízo, o homem é capaz de encontrar justiça. Não no sentido de vingança, mas no sentido de tornar-se justo. Nós não somos donos da justiça, nós não somos dono da vingança. Já quando a gente fala em justiça neste mundo, muitas vezes a gente pensa em vingar-se do nosso inimigo, em tomar o lugar dele, o que era dele, e fazer justiça com nossas próprias mãos. Mas para Deus o sentido de justiça não está em vingar-se, mas se tornar parecido com Deus e colocar a vingança para o próprio Deus, através do julgamento, através de sua justiça. Então, fazer justiça com as próprias mãos pode sim ser um grande erro, pensando na nossa natureza frágil, debilitada e sem capacidade de ter um juízo de acordo com o juízo perfeito de Deus. O homem, para se tornar justo, deve conhecer a justiça, aprimorar suas práticas na experiência e nos frutos que ele plantar. Então, não é pela semente que você encontra a justiça. É através dos frutos onde veremos
a capacidade que nós podemos alcançar em discernimento, em crescimento na vida espiritual. E esses dons não vão vir através de nós mesmos. O dom do discernimento vem do Espírito, da comunhão com o Espírito Santo, e é Deus que coloca estes em nossas vidas. Sendo assim, o juízo do homem imperfeito, ele depende de diversos fatores que não está sob o seu próprio controle para poder funcionar, sendo um dos principais dele a prática. E também podemos falar outros fatores da vida diária que interferem no nosso juízo. Eu, por exemplo, não confio em mim em diversas horas do dia, quando eu estou cansado, quando eu estou com privação de sono, quando eu não estou no meu momento certo, quando eu estou com a cabeça em outro lugar. Então, uma das maneiras de conseguir juízo é saber não confiar em si mesmo, em se afastar dos erros, em corrigir as pequenas coisas que estão fora do lugar para não bagunçar as coisas maiores. Então, a postura defensiva do homem pode ser uma das melhores formas da gente mostrar a nossa sabedoria. Às vezes, calar a boca, ficar calado, fechar a língua e fazer as coisas sem antes ter um tempo de meditação. É preciso a gente colocar as coisas no lugar e deixar Deus agir no silêncio, e assim nós vamos conquistar coisas bem maiores através do auxílio do Espírito Santo e através do auxílio do mundo espiritual, que vai começar a agir em nosso favor quando Deus percebe a nossa vontade e a nossa inteligência, que está buscando crescimento nas coisas certas e não perdendo tempo nas coisas vãs. O homem prefere usar o seu juízo para justificar os seus pecados, em desculpas, em colocar a culpa em terceiros, em condenar os outros, repassando a culpa, não sentindo a culpa, não levando a sua culpa diante de Deus e não se arrependendo dos seus pecados. É isso a nossa realidade. Então o homem prefere usar o seu juízo para não se sentir culpado, para não abraçar os seus erros ou não amargurar os seus erros. E isso é tudo que Deus odeia. Então, por isso, muitas vezes, os homens não assumem os seus pecados e acabam se entregando cada vez mais aos vícios e se tornando cada vez mais apaixonado pelas coisas do mundo e se distanciando de Deus e entregando sua alma para o demônio. Deus deu juízo para todos os homens para que pudéssemos refletir todos os dias sobre os nossos pecados, para tentar de alguma forma ter um acerto de contas, até por receio da eternidade, por receio do próprio julgamento de Deus, por receio da condenação, por receio do inferno e por receio do que nos espera no purgatório, já que as nossas perspectivas aqui neste mundo e também na vida espiritual não são boas, porque estamos em situação crítica de pecado, de perdição, de falta de comunhão com Deus, de falta de vivência sacramental. E eu digo isso por mim mesmo e principalmente também olhando a situação do mundo e das pessoas que estão ao meu redor. Ou seja, uma prática da pequena morte, das reflexões diárias, permite ao homem uma obtenção de juízo de maneira sobrenatural dada por Deus, que nos dá a capacidade de reflexão, de discernimento e também de melhorar as práticas de orações focadas naquilo que nós necessitamos com mais urgência e aonde Deus precisa agir de todas as formas para nos dar a salvação que Ele tanto quer nos dar. Deus deu juízo para o homem para que ele acordasse da cegueira que é o pecado e voltasse o seu caminho para a vida com ele. Deus também deu juízo para o homem se arrepender, para ele se constrir dos seus pecados, para ele voltar o seu caminho para Deus e não se arrepender disso, e se arrepender das coisas do mundo e tudo que afasta nós de Deus. E de certa forma, o juízo nos permite buscar as práticas de virtude, e as práticas da virtude faz nos afastar cada vez mais do pecado, pois estamos uma vida de diligência e de boas práticas que nos permite crescer e aprofundar na vida com Deus. A prática do juízo no homem se ganha através das coisas do alto, das reflexões diárias, das meditações, de colocar o coração e o pensamento em Deus. Deus quer que o ser humano tenha uma vida espiritual ativa e também descomunhão com o pecado, que largue o pecado, abandone o pecado, a vida de pecado e confesse e se redima com Deus e busque novos ares, um novo caminho que vai ser traçado junto com o Espírito Santo. Vale lembrar que teremos ainda o dia do juízo final, que é mais específico, que é um julgamento final que ocorre após a morte ou o fim da vida neste mundo. O juízo final também é interpretado como o julgamento de todas as almas no contexto geral, de todos que aqui estão vivos. E temos o juízo particular, que também estaremos diante de Deus, alma por alma, julgamento por julgamento, de forma única, e seremos julgados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Pois ninguém é igual a ninguém, e nós poderemos cravar o nosso nome no livro da vida, se formos salvos por ele. E isso caracteriza a singularidade da criação, da nossa existência, da nossa história, da vida que levamos e o que teremos diante de Deus no dia final.
tudo que construímos. Precisamos focar no dia de hoje se queremos alcançar a salvação. Precisamos nos corrigir no dia de hoje. Precisamos conquistar juízo. Precisamos ter discernimento, uma vida espiritual honrosa para que Deus continue trabalhando, construindo aquilo que tem que ser feito e fazendo sempre sua vontade na nossa vida.